Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje inicia a série Homem de Corpo Inteiro. Aqui nós discutiremos cuidados da saúde masculina, sem tabu, sem moralismo, com informação de verdade. Eu sou o Gabriel Weber, médico andrologista da Clínica Andrologia Moinhos, e aqui junto com meu colega, Dr. Tiago Grossman, também urologista da Clínica Andrologia Moinhos. Bem, Tiago? E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente está aqui para passar informação de qualidade para quem está nos assistindo, sempre focando em informações relevantes, focadas na ciência, em embasamento científico e, enfim, trazendo aqui as dúvidas que as pessoas geralmente têm no consultório e no dia a dia sobre assuntos relacionados com andrologia e também urologia. Tadala, meu chapa, tenho certeza, Thiago, que tu já ouviu esse meme ou esse áudio, seja de algum amigo, seja em alguma conversa informal, seja num grupo de WhatsApp da família ou do futebol, ou tudo isso em conjunto, né? E não é só um meme, na verdade. Aqui a gente está falando de uma medicação. Exatamente. O Tadalafila, saiu um estudo recentemente que mostrou que 1 a cada 5 jovens na América do Sul hoje já fizeram uso de Tadalafila em qualquer uma das posologias. Então, quando a gente fala dessa medicação, a gente vê a quantidade de pessoas que usam. Então, não só pessoas que têm disfunção erétil, mas também o uso recreativo dessa droga, né? E não só recreativo, mas também outros tipos de uso, por exemplo, o pessoal da academia, né? Então, quando a gente fala em Tadalafila, a gente tem também que falar nos efeitos adversos, nas indicações, nas contraindicações sobre essa medicação, né. Um em cada cinco é um número muito alto, né, É Thiago? alto. Principalmente numa É um população jovem sim. que é mais saudável, em Uhum. teoria. Se a gente for pensar, 20% é muito alto, É não é alto. uma prevalência É, de uso disso, ainda mais sem indicação, sem exato. orientação, às vezes, meu amigo utilizou, me disse que é Uhum. tranquilo, comecei a Exato. usar também. Exatamente. Então, assim, claro que esses jovens acabam não usando diariamente ou não usando todos os dias, mas, mesmo que tenha feito uso, né, a gente sabe que mesmo um uso já pode ter os efeitos colaterais, relacionados à medicação. Né, então assim, quando a gente fala de Tadalafila, a gente sempre tem que se atentar a isso, né, porque ela é uma molécula que a gente sabe muito bem, né, que ela foi criada para tratamento de hipertensão pulmonar, né, então, lá atrás, ela foi criada para essa finalidade e depois se descobriu, né, o efeito para tratamento da disfunção erétil. Então uma coisa interessante é essa história da Tadalafila, né. Então, assim, às vezes aqueles jovens usam, né, aqueles jovens, eu também sou jovem, né, mas assim, Muito jovem. alertar com relação principalmente ao uso de álcool, né, porque tem muitos jovens que usam o Tadalafila, junto com uma grande quantidade de álcool, né, e o Tadalafila ele por si só pode causar pressão baixa, né, então, junto com o uso de álcool também pode ser deletério, né, e uso de outras substâncias também. Importante lembrar isso, né, a gente não está falando aqui de uma substância como se fosse um alimento ou uma roupa que a gente testa e está tranquilo. É realmente uma medicação, então. Ela não é só utilizada para disfunção erétil, hoje ela é a principal indicação. Ela é utilizada para tratamento de doenças cardiovasculares, como hipertensão pulmonar, para tratamento de sintomas urinários para pacientes com doenças da próstata também. Então, realmente, não é só um meme, não é só um jargão. Aqui a gente está falando de uma medicação. Então, cuidado ao se utilizar medicações por conta própria, com orientação de amigos, ou que a gente consegue de algum modo que não seja o realmente obtido na farmácia, uma medicação controlada, bem cuidada, tem riscos. Não é só o possível benefício. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala em efeitos adversos, né, de Tadalafila, a gente pode pensar em náusea, em vômito, em dor muscular, a gente sabe que pode causar também, em hipotensão, ou seja, pode baixar bastante a pressão, né, cuidar principalmente daqueles pacientes que fazem uso de nitratos, né, e outras medicações que também podem fazer interação. Agora, saindo um pouco do público jovem, de menos de 30 anos, que faz uso recreativo, a gente também tem as indicações usuais, as indicações bem feitas do Tadalafila, né, que não só para hipertensão pulmonar, mas para disfunção erétil, né. Então, a gente tem várias posologias, tem de 5 miligramas, né, que pode ser usado 1 hora antes, a 2 horas antes da relação, pode ser aumentado para 10 miligramas, pode ser até utilizado de 20 miligramas, né, então, as indicações específicas para cada caso, né, Gabriel? E é isso, não tem uma regra.
a ser seguida, não tem uma receita de bolo que é sempre do mesmo modo. Tudo isso é muito individualizado. Às vezes a gente leva um certo tempo até acertar a dose adequada para cada paciente. Então imagina quem usa isso por conta. Chuta uma É, dose, chuta um modo de uso e acha que está fazendo um uso correto. Muito importante esses sintomas que comentaste, né, Tiago? São os efeitos adversos possíveis, então, do Tadala, né? E às vezes é uma manifestação, não é o benefício. O paciente ele vai somente ter o efeito adverso. Então, exatamente. em vez de usar a medicação e ter aquele possível ganho, ele acaba numa emergência porque Sim. aconteceu algo que não era o esperado. Exatamente. Então, para quem está nos assistindo, né, falar brevemente como é que funciona, então, por dentro uma ereção, né? Como é que é a fisiologia, como é que funciona por dentro? Quando a gente tem a questão da excitação, né, o pênis ele vai acabar ficar mais endurecido, mais entumecido e vai liberar uma molécula dentro do pênis, né? Que uma das moléculas é o óxido nítrico e ele vai ativar a ereção. E assim como tem uma molécula que ativa no nosso corpo, foi muito bem pensado, tudo tem uma molécula que ativa e uma que desativa, né? Então, esse óxido nítrico ativa a ereção, resumidamente, e tem uma enzima que bloqueia a ereção. Que diz assim, ó, vamos segurar a ereção. E a tadalafila e o Viagra, eles agem direto nessa enzima que bloqueia a ereção. Eles dizem assim, ó, dá uma segurada aí, enzima. Não bloqueia a ereção ainda. Claro que não vai bloquear todas as enzimas que tem, mas uma boa parte delas, né? Então é assim que funciona os medicamentos da classe do tadalafila e da classe do sildenafil, né? Essa enzima a gente chama de fosfodiesterase 5 e o tadalafila, o Viagra e outros da mesma classe, eles vão lá e inibem essa enzima, tá? Então é assim que funciona. E a gente sabe que existem várias enzimas, né? A principal que a gente tem o controle no pênis é a número 5, mas tem várias outras enzimas no corpo. Como, por exemplo, a número 11, né? A enzima número 11, que é a fosfodiesterase 11, ela também está presente em outros órgãos. Então, de novo, a gente fala dos efeitos colaterais, né? Porque o tadalafila ele não vai só para a região do pênis. Ele não é uma molécula que vai só na região do pênis e causa efeitos só na ereção. Então, por isso que a gente pode ter esses efeitos colaterais, dor muscular, né, flush, que é aquele racha, aquela, né, pele mais avermelhada que dá. Essa dor muscular pode estar ligada a outros tipos de fosfodiesterase no corpo, né, porque elas também são inibidas. Então, por isso que é importante entender a fisiologia envolvida, entender os mecanismos envolvidos no uso do tadalafila e do sildenafil. Então, se eu entendi direito, os remédios, eles não deixam o pênis duro diretamente, ou seja, não é só tomar o remédio e esperar que as coisas aconteçam. Tem que ter Exatamente. todo o mecanismo desenvolvendo a ereção, ou seja, um bom ambiente, uma técnica adequada ali de excitação, né? Aquele carinho, o clima todo, para que sejam iniciados os mecanismos de vasodilatação e o remédio só vai manter a ereção. Exatamente isso que o Gabriel falou é muito importante, né? Então, aquele paciente que só tomou a medicação e não teve um estímulo sexual, ele não vai apresentar necessariamente uma ereção, né? Então, a gente sabe que a ereção ela tem várias vias, principalmente a via psicológica e a via reflexa, né? Então, a gente sabe que a via psicológica, o estímulo sexual, ele é super importante para desenvolver a ereção, né? Esse estímulo tem que vir para o paciente conseguir desenvolver a ereção e o tadalafila vai auxiliar quando o paciente tem esse estímulo. Isso é uma diferenciação bem Eu acho importante. que isso deixa muito claro também que a ereção não é só um mecanismo de neurotransmissores, de enzimas que uma Exatamente. medicação age diretamente. É um complexo multifatorial, né? É conexão, é autoestima, é bem-estar, é estar tranquilo. Às vezes não é o remédio o tratamento para aquele homem, né? Às vezes ele só precisa se compreender melhor, se relacionar melhor, e aí toda essa sexualidade, a ereção, o desejo tendem a funcionar melhor também, sem riscos relacionados ao uso de um remédio. Exatamente. Então, a parte psicológica ela é fundamental quando o paciente chega no consultório do médico e a gente tem que conversar com o paciente sobre isso. Perguntar como é que está a vida pessoal, perguntar como é que está o sono do paciente, investigar toda a anamnese. Por isso que a prescrição da medicação ela vai muito além apenas de uma receita médica. A gente tem que entender o porquê que o paciente está utilizando, por que ele está buscando essa medicação, né? A gente comentou muito de pacientes abaixo de 30 anos Uhum. utilizando, né? Então, assim, muitas vezes, a gigante maioria das vezes, tem uma disfunção erétil de causa psicológica associada quando o paciente é um paciente jovem.
Então tem que entender o porquê que está acontecendo, porque a medicação, ela na verdade é uma prescrição para um sintoma que está acontecendo, que pode ter muitas outras etiologias, muitos outros fatores por trás, né, Gabriel? Exato. Comentaste também antes, sildenafila, tadalafila, são moléculas da mesma classe de medicamentos, ou seja, elas agem da mesma forma, mas têm diferenças entre si. Então, quando o paciente ou quando a gente prescreve a sildenafila, que é o Viagra, a gente espera um início de ação do medicamento que é mais rápido, mas com uma duração menor. Ou seja, é muito para aquele evento que está sendo programado, algo mais pontual realmente. Já a tadalafila, ela tem uma característica de um início de ação um pouquinho mais demorado, mas uma duração muito mais prolongada, podendo durar às vezes até 36 horas. Então, eu já ouvi pacientes e comento isso, às vezes é a pílula do final de semana. O paciente pode tomar, o homem pode tomar na sexta-feira e ter aquele remédio agindo por todo o final de semana, até facilitando o uso. E ele também teve essa dosagem mais reduzida para 5 miligramas, que nos permite o uso mais frequente da medicação, às vezes até diário, né, já Perfeito. também facilitando ou ajustando. Cada casal tem sua rotina, cada homem tem sua rotina, né? Então, como eu comentei, esse tratamento é individualizado, é personalizado. Exatamente. A gente não gosta muito de receita de bolo, cada casal, cada paciente tem uma demanda específica, né? Exatamente isso que o Gabriel falou e é muito importante. A sildenafila tem um tempo de meia-vida de ação de mais ou menos 6 horas e o tadalafila em torno de 17 a 18 horas, quando na dose baixa, né? Ou seja, 3 vezes mais do que a sildenafil, que é o Viagra, né? O sildenafil é o Viagra. E quando utilizado numa posologia de 20 miligramas, como o Gabriel falou, é aquela pílula do final de semana. A gente usa na sexta-feira e ele dura até domingo, né? Então, realmente é uma pílula que a gente pode ter essa elasticidade, essa maleabilidade para conseguir utilizar conforme as necessidades de cada paciente. E uma questão importante é que o Viagra, o sildenafil, ele deve ser utilizado evitando o álcool e evitando a gordura, porque ambos podem retardar ou alterar a absorção dessa molécula, enquanto que o tadalafila, ele acaba não tendo tanta interação com a gordura e também não tanta interação com o álcool, né. Tá, então tu quer dizer que marcou um encontro, vai lá, vai jantar, vai tomar um vinhozinho, não pode tomar o remédio. Exatamente. O ideal é tomar pelo menos 1 hora antes, né, para o tempo de esvaziamento gástrico, e não tomar junto com álcool e nem com comida, isso o Viagra, né, porque Uhum. pode alterar a absorção da medicação. Então, Exatamente. às vezes o homem usa, acha que o remédio não funcionou ou que o problema dele é mais grave, na verdade ele só tomou errado, é isso? Exatamente. E outra coisa muito relacionada é a ansiedade, né, Gabriel? Uhum. A gente sabe que a ansiedade pode cortar o efeito da ereção, né? Nosso cérebro é muito potente, né? A gente Muito. é capaz, não de poder X-Men, talvez, mas Sim, todos os nossos pensamentos, o modo como a gente se comporta durante uma situação, isso gera respostas, o nosso cérebro libera substâncias que podem ser positivas, como a ocitocina, a serotonina, desencadeando aquela sensação de prazer, de bem-estar, de relaxamento, e aí tudo tende a acontecer melhor. Ou pode-se gerar uma reação de defesa, aquela reação de autocuidado, de proteção. E aí, noradrenalina, adrenalina, cortisol, isso faz com que os vasos sanguíneos se fechem, e vaso sanguíneo fechado não tem pênis não que tem. suba, né? Exatamente. Mesmo com altas doses de medicação. Então é importante, além do medicamento, em casos indicados, essa situação de que tem que estar confortável, tem que estar tranquilo. O nosso cérebro, ele é muito poderoso. Exatamente. E falando em cérebro, tem muitos pacientes que chegam no nosso consultório perguntando: "Doutor, tadalafila causa dependência?", né. E aí, por que que isso tem relação com o cérebro? Porque química não existe dependência do tadalafila. O problema é que, em alguns casos, pode causar uma dependência psicológica, né, Gabriel, porque daí o paciente chega assim: "Ah, eu sempre uso tadalafila, não vou conseguir mais ter relação Uhum. sem a medicação", e aí causa uma certa ansiedade no paciente, né. A gente sabe que a adrenalina aumentada durante a ansiedade pode cortar a ereção, né, é um dos mecanismos de corte dessa ereção, né, Gabriel? Se for pensar que a pessoa que tem indicação, ela usa o remédio, melhora a performance, ela vai querer aquela performance melhor sempre.
Isso é para tudo. A gente põe uma gasolina aditivada no carro, ele anda melhor, eu vou botar sempre essa. A gente come uma comida que nos deixa mais, né, mais Uhum. dispostos ou dá prazer, a gente quer repetir aquele prato. Então essa é a ideia do uso do remédio, não é um vício a ponto de acordar, meu Deus, eu preciso tomar minha Tadalafila hoje. Não é isso. Mas que essa bengala que se usa com a medicação é o que pode se tornar, né, permanente. Exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente sabe também que são medicações seguras, a gente, né, tem usos bem específicos para elas. O Viagra, por exemplo, foi criado em 1998, né, a patente veio para o Brasil e depois, 5 anos depois, em 2003, surgiu o Tadalafila, que é uma molécula um pouco mais recente, um pouco mais nova, né, e a diferença também entre elas é que o Tadalafila é muito mais específico para essa enzima que a gente comentou que corta a ereção, né. Então, são medicações que, vamos botar aí, já tem mais de 20 anos de mercado no Brasil, pelo menos, né? Então, se tem muitos estudos, se tem muito uso das medicações e se conhece muito bem a maioria dos efeitos adversos, né? Então, a gente consegue prescrever elas com uma certa segurança e é importante consultar com o seu médico, né, para avaliar se o paciente tem indicação ou não, né? Por exemplo, infarto, evento cardiovascular recente nos últimos 6 meses, é bom sempre consultar um clínico, né? Algumas doenças oculares, glaucoma, a gente tem que sempre prescrever com cuidado essas substâncias do Tadalafila e o Viagra, né? Pacientes com, enfim, úlceras pépticas, pacientes com hipotensão refratária, pacientes com infarto que usam ou já tiveram infarto e usam nitratos, que são substâncias que causam baixar a pressão, então com o Tadalafila pode baixar ainda mais a pressão. Então acho que a gente, tem segurança, mas também tem que avaliar o paciente como um todo e é por isso que eu considero muito importante a consulta com o médico, né, antes de qualquer medicação. E tem aquela ideia de que, não, eu vou tomar um Viagra, um Cialis e eu posso morrer do coração, ou esse remédio vai me fazer mal. Isso acontecia, na Sim, verdade. Acontecia porque logo no início a medicação ela era muito cara, ela era mais controlada, não era tão disponível. Então existia um mercado negro dos azuizinhos. A pessoa conseguia no Uruguai, na fronteira, e não fazia ideia do que tinha ali dentro. Ela não fazia ideia se podia ou não usar, se já estava usando algum outro remédio que interferia, se tinha algum problema que dava efeito adverso. Aí sim, aí as coisas graves podem acontecer, né, mas a segurança do uso do remédio ela já está bem comprovada. Já comentou, desde 1998. E a sim. gente já está aí com a medicação quase 40 anos disponível e ainda hoje ela é o maior caso de sucesso da indústria farmacêutica, Com de certeza. tão consumida que é essa medicação hoje. É. E a gente também sabe que alguns pacientes que têm pressão pulmonar elevada, né, ou vão para altitudes altas, podem utilizar essa medicação, né, e então ela não é uma medicação exclusiva para o uso para disfunção erétil. Inclusive, como a Uhum. gente comentou, ela foi descoberta e foi utilizada inicialmente para tratamento de hipertensão pulmonar, né. Sabe o que eu costumo dizer sobre esses medicamentos? É como se eles fossem um ingresso VIP para um show. Eles te dão entrada para o show principal, mas eles também te dão acesso para várias outras portas, outros eventos dentro do mesmo show. Exa Então ele vai agir ali no que a gente quer, inicialmente que é a questão erétil, mas ele também vai nos permitir usar a medicação para outras finalidades. Não que a gente queira às vezes, mas acontece, né? Então esses sintomas também que a gente falou mais cedo de o rosto ficar mais vermelho, às vezes uma sensação de calor, uma sensação de aperto, isso não é o remédio causando mal. Isso é o remédio agindo, basicamente. Ele está vasodilatando os vasos sanguíneos do corpo, em geral. E esse é exatamente. um outro uso da tadalafila que tem acontecido, né? Já o Uhum. uso recreativo nas academias. Exatamente. Aquela ideia de vasodilatação para dar o pump, aquela melhor visão, melhor estética, é uma das indicações atuais do uso da tadalafila. Exatamente. Então, assim, tem que cuidar, porque quando tu causa vasodilatação, e geralmente quem usa Tadalafila na academia acaba podendo, em algumas ocasiões, usar outras substâncias junto com a Tadalafila, e aí entra um risco ainda maior, né, porque pode ter interação entre a Tadalafila e outras substâncias, Uhum. que eventualmente podem ser usadas na Bem academia, lembrado. né. Então isso pode potencializar
o efeito da tadalafila e eventualmente potencializar efeitos adversos, né? Lembrando que essa não é uma indicação médica do uso da tadalafila, Exatamente, né? Essa é uma indicação fora da bula. A gente não exatamente. tem nenhum estudo, não tem nenhuma evidência de que isso realmente aconteça, de que isso seja um efeito seguro ou sustentado. Uhum, Essa é uma ideia que se gerou e, de novo, essas medicações elas são utilizadas, um amigo que usou, né? exatamente. Então, Tadala meu chapa para ficar mais bonito, acho que não. É, eu concordo com o Gabriel. Acho que temos que ser bem seletivos no uso. E falando sobre tadalafila e sildenafil, elas são moléculas que também podem ser utilizadas juntos, né, Gabriel? Uhum. Tem pacientes nossos que, enfim, acabam não tendo um resultado esperado com o uso de 5 ou 10 miligramas de tadalafila diário. A gente pode, inclusive, associar ao Viagra. Né? O Viagra existem posologias, formulações de 25, 50 e até pode ser utilizado até 100 miligramas, né? E o tadalafila é uma coisa bem relevante, é o uso dele, né? A gente não recomenda o uso de 20 miligramas por um período diário, por exemplo. Então, qual que seria a dosagem ideal? 20 miligramas a cada 3 dias ou, no máximo, 10 miligramas diários, podendo ser associado com o Viagra em até 50, em alguns casos até 100 miligramas diários, desde que tu não passe a dose máxima do tadalafila, né, Gabriel? Isso aí. De novo, cada caso é um caso, cada Exato. paciente vai precisar de uma dose. Eu costumo orientar bem o homem, eu até deixo ele à vontade para verificar qual seria a melhor tomada, ou seja, se ele tem uma frequência de relações mais alta, ele pode usar o uso diário, se ele tem uma frequência que é uma vez por semana, ou aos finais de semana, ou uma a cada 2 semanas, eventualmente só uso na hora do ato, mas isso também depende da gravidade da alteração. Isso. Então, pacientes com uma disfunção já mais moderada, severa, que tem mais dificuldades, a gente precisa fazer uso de uma dose mais alta, né, Exatamente. dentro de uma segurança, que a gente avalia ali no momento. Exatamente. Então, falando de tadalafila e de sildenafil, a gente sabe que, como falamos, tem um perfil de segurança importante, mas as dosagens devem ser respeitadas, né, para a gente, enfim, não ter um efeito adverso maior, mais potencializado, né. Então, se viu que o uso de 20 miligramas a cada 3 dias e em comparação com o uso de 5 miligramas diário, tem os mesmos níveis de efeitos colaterais. Então, não é porque eu vou tomar um de 20 miligramas que necessariamente eu vou ter mais efeitos adversos. Não significa necessariamente isso. O de 20 miligramas vai durar um pouco mais de tempo, até 36 horas, como o Gabriel falou, mas ele também é uma substância que a gente tem um grau de segurança, né, Gabriel? A ideia não é transformar a droga numa vilã, Exato. né? Não é porque o uso está mais disseminado que a gente precisa restringir. Pelo contrário, acho que trazer essas informações são de grande importância, porque o remédio realmente funciona quando bem indicado. A gente consegue melhorar muito a qualidade de vida desses homens, melhora a autoestima, melhora a confiança, melhora a performance, Sim. né? No entanto, o uso inadequado, além de trazer alguns riscos, alguma possibilidade de evento adverso que potencialmente grave, ela pode mascarar algumas situações. Pode. Imagina o homem que usa isso desde a adolescência, enfim, ou desde o início ali da idade adulta. Provavelmente esse remédio ele vai mascarar algum problema que ele possa apresentar, por exemplo, uma disfunção erétil verdadeira. Uhum. E a gente sabe que disfunção erétil, ou seja, dificuldade de ereção, hoje já é um marcador de doença cardiovascular. O que que é isso? O homem que está começando com algum grau de impotência, ele tem um risco maior ao longo dos anos de ter algum evento no coração, por exemplo, um infarto. Então, a gente diagnosticar isso e investigar de modo adequado é tratar esse homem para o resto da vida, evitando uma doença mais grave, por exemplo. Então, às vezes não é só o efeito adverso daquele momento, é Uhum. mascarar uma Sim. situação que eventualmente pode ser grave ou até fatal. Exatamente. Então, o pênis ele é um órgão vascular. Ele funciona como um retrato, né, da vasculatura interna da pessoa. Então, hoje a gente sabe que se E vasos milimétricos, né, Tiago? A gente está milimétricos. falando de vasos de 1 a 2 milímetros. Então, Exatamente. vejam isso numa régua, é a ponta de uma caneta. Enquanto os outros vasos do corpo, por exemplo, do coração, tem 8, 9 ou 10 milímetros, 1 centímetro. Ou seja, se o pênis já começa a ficar doente, quer dizer que já está iniciando uma doença vascular. Exatamente. Então, é por isso que é tão importante a avaliação médica, porque às vezes a gente está mascarando e a gente tem que descobrir o que está por trás dessa disfunção erétil.
Por exemplo, outro fator que a tadalafila também está envolvida. Alguns pacientes que têm hiperplasia de próstata, têm a próstata inchada, que não conseguem urinar direito, a tadalafila pode auxiliar esses pacientes quando a gente faz o uso contínuo, por exemplo, né, Gabriel? Então a gente sabe que existem alguns efeitos, entre aspas, colaterais, que é melhorar o padrão miccional. A gente também sabe que a tadalafila pode mascarar a disfunção erétil, que é hoje um marcador enfim, saúde masculina, né? Então, quantas coisas envolvidas na prescrição de uma medicação apenas, né? Então, a gente não pode banalizar isso, né? Perfeito, perfeito. Eu sou um fã da medicação. Eu acho que pacientes que têm dificuldade, pacientes que precisam de uma performance melhor, isso pode ser até pontual. Ah, tem um encontro com aquela gata, aquela pessoa que tem que dar tudo certo, Sim, sim. né? Às vezes precisa ali de um auxílio, mas isso tem que ser pontual, não pode ser uma rotina, isso não pode ser o motivo, a locomotiva, né, da sexualidade. Exatamente. Então, acho que, de modo geral, era isso que nós tínhamos em mente para falar, né, Gabriel? Uhum. Acho que a gente passou por todos os assuntos aqui, falamos sobre os pontos mais importantes da Tadalafila, e o recado final, acho que a gente dá aqui é sempre, né, consulte seu médico, sempre converse com seu médico, saiba o que você está utilizando, saiba os efeitos adversos potenciais, para ser usado com segurança e sempre foque na medicina baseada em evidência, procure saber quem é seu médico, né? Se o seu médico tem registro de qualificação de especialista, se é um médico que está realmente te ajudando e procurando uma medicação para o teu bem-estar. Então, eu acho que isso é uma coisa que, na minha opinião, é importante, né, Gabriel? E utilizar a medicação conscientemente. Então, próxima vez que se falar Tadala, meu chapa, ou que se ouvir, até dá para dar uma risada, mas tem que se lembrar que o assunto é sério. Exatamente. Esse foi o primeiro episódio da série O Homem de Corpo Inteiro. Se você curtiu, manda para aquele amigo que só fala do meme, só faz piada, mas nunca cuidou da sua saúde. Até a próxima.